Estamos de volta com o segundo bloco do Panorama, que hoje fala sobre empreendedorismo. Nossos convidados são o doutor em administração Vitor Silva Correia e a analista do Sebrae, Lilian Botelho. Bom, Vitor, a gente estava falando no primeiro bloco em relação a essa questão do empreendedorismo por necessidade, que faz com que muita gente deixe o seu emprego, às vezes de longos anos, para empreender num negócio que muitas vezes não tem experiência. Uma coisa também vai mudar, a pessoa vai deixar de ser funcionário para ser o próprio chefe ou chefe de outras pessoas. Tem aí a questão da mentalidade, existe uma mentalidade de funcionário, uma mentalidade de gestor que tem que ser diferente? Como é que é isso? Não necessariamente tem que ser diferente, mas o que estudos vão demonstrar é que empreendedores possuem algumas características pessoais, comportamentais, que de certa maneira diferenciam essa pessoa de todos os demais, né? E essas características são, por exemplo, uma certa habilidade ou disposição para assumir riscos. Nem todo mundo tem uma disposição para assumir riscos moderados, né? Uma capacidade de você promover algumas inovações, ainda que incrementais, não estamos falando aqui de inovação radical, disruptiva, nada disso. Algumas inovações, proatividade, autonomia, enfim, são algumas características, parte delas natas, mas também possíveis de ser aprendidas, que vão diferenciar um empreendedor de um não empreendedor. E na medida que você tem essas características trabalhadas, se esforçados, e o Sebrae também contribui muito nesse aspecto, você tem maior probabilidade de sucesso no seu empreendimento. Então, a mentalidade a gente poderia falar nesse sentido, ela também está envolvida nas características que você precisa ter para você ser um empreendedor considerado com maior probabilidade de sucesso. Perfeito. Lili, a gente estava conversando aqui que você me disse que o perfil do empreendedor está mudando atualmente, mesmo o empreendedor por necessidade não é o que era há alguns anos? Sim, a gente percebe uma diversidade desses empreendedores. Por necessidade que vai desde aquela pessoa que perdeu o emprego com uma faixa salarial, um salário mínimo, até pessoas com alto escalão em grandes empresas. Então isso ficou diluído. Não é baixa escolaridade, não é baixo investimento, é alto investimento também. Então essa diversidade, e aí faz com que nós do Sebrae nos preparemos mais, né, para atender essa diversidade. Outro público que tem chegado muito é na faixa de 50 a 60 anos, ou porque a aposentadoria, a renda da aposentadoria não tenha sido satisfatória, a expectativa de vida aumentando, a pessoa quer ser mais produtiva, né? Então essas pessoas têm buscado também empreender. Os jovens também, nós temos também recebido jovens, eles já chegam com a questão do propósito, né? Eu quero empreender por propósito, eu quero resolver o problema da sociedade, eu quero transformar o mundo, chega com essa questão de legado. Então a gente vê isso muito diluído. Então a necessidade fez com que transformasse também, né, esse público. E é interessante perceber que aí a gente disponibiliza conteúdos, materiais para toda essa gama de empreendedores. Perfeito. Vitor, a gente também estava conversando que o Brasil, embora esteja caminhando para facilitar a vida do empreendedor, ainda não facilita tanto assim, né? Como é que é isso? O Brasil, não vamos dizer que tem um cenário favorável para empreendedor, ainda mais empreendedor por necessidade. Eu acho que tem muitos pontos que poderiam ser aprimorados e que ultrapassa a própria vontade do empreendedor de ser bem-sucedido. Óbvio que todo empreendedor quer ser bem-sucedido, né? Mas se você for analisar, saiu uma pesquisa muito recente, Fernando, Lili, de países mais burocráticos e com maior índice de impostos. 62 países foram investigados. O Brasil, pasmem, está na posição de número 59, ou seja, na frente apenas de Croácia, Argentina e Porto Rico. Então o Brasil é um país extremamente burocrático, em que pese estejamos avançando em alguns pontos. Burocrático, é um país cujo imposto ainda desestimula a criação de empresas. Então, estimular a desburocracia, né, a não burocracia, a abertura e fechamento de empresa, investir na infraestrutura do país, portos, aeroportos, rodovias, de tal maneira que a gente escolha a nossa produção de uma maneira muito mais fácil. Nessa mesma pesquisa, o Brasil, em índice de infraestrutura, está na posição de número 60, na frente apenas de Portugal e do Líbano. Então, a infraestrutura do Brasil também não estimula o empreendedorismo aqui no país.
investir na educação empreendedora, isso é um outro ponto essencial, sabe, Fernando? Não apenas nas universidades a gente atua, isso já é um ponto já em avanço, penso eu, mas investir em educação empreendedora no ensino fundamental, básico, médio. O aluno, tão logo já tenha se alfabetizado, já tem noções, ainda que básicas, de gestão de negócio. É preciso ter conhecimento sobre gestão financeira, como gerir uma empresa desde pequeno, né? Isso ajudaria muito em médio e longo prazo termos no futuro empreendedores mais conscientes, que vão para o mercado, mas bem planejados. Eu acho que são alguns passos, não todos, para ajudar esse ambiente brasileiro no estímulo ao empreendedorismo, né? Queria mostrar para vocês uma reportagem, porque além dos empreendedores por necessidade, aqueles que perderam, né, as fontes de renda e estão querendo empreender nesse momento, como a gente viu falou bastante no programa, a gente tem os empreendedores por oportunidade, que se preparam um pouco para abrir o negócio, mas tem um que mescla um pouco as características dos dois primeiros. São pessoas, por exemplo, que já têm uma renda garantida, mas resolvem empreender para aumentar o orçamento. Vamos ver um exemplo na reportagem de Natália Bini. Um quarto nos fundos do quintal da casa desta aposentada virou ateliê. Carmen criou a marca Mãe da Gente depois que se aposentou. O que eu recebo de aposentadoria é muito pouco, mal dá para pagar as contas. Aí é para aumentar a renda e também porque eu gosto muito de artesanato. Trabalhar em casa e ser dona do próprio negócio tem prós e contras. Se por um lado não há aluguel, o tempo dedicado à atividade precisa ser dividido com as tarefas domésticas. E por não conseguir produzir em grande quantidade, Carmen compra matéria-prima a preços altos. Se eu pudesse comprar só no atacado, seria melhor. Mas o atacado só vende grande quantidade. E você compra grande quantidade de uma estampa só, por exemplo. Aí não vale a pena. Ela já trabalhou no comércio e conta com essa experiência para calcular os preços do que produz. Eu faço o preço de custo primeiro. Tudo que eu gasto, eu vou computando. Preço do tecido, todo o material gasto para fazer uma almofada. Inclusive energia, tempo de produção, tudo isso eu somo. E depois eu ponho o lucro. Para a pequena empreendedora, as maiores dificuldades são com o escoamento da produção e acesso a linhas de crédito. Eu vendo mais para amigas. Seria bom participar de feiras, é o que eu estou pensando em fazer no futuro. A Lili estava vendo ali, o perfil está dentro das pessoas que buscam, por exemplo, o Sebrae para poder empreender. É exatamente isso, quer dizer, começa com uma coisa dentro de casa e existe a possibilidade de aumentar. É esse perfil, é a sua maioria. É para complementar a renda, é por uma necessidade, começa realmente em casa, em pequenos projetos, e ele vai se ampliando. E a gente percebe que se esse empreendedor procura este conhecimento, ele consegue avançar. Como você pôde ver na reportagem, ela já tem alguma noção, já tem uma experiência, ela já sabe que ela tem que ampliar as vendas, ela não pode ficar só no convívio social dela, mas ela precisa buscar mais conhecimento, porque pode encontrar ali, de repente, soluções interessantes para o pequeno negócio e que não precisam ser inovações disruptivas, ela não precisa fazer controle de planilhas elaboradas, complicadas, ela precisa realmente monitorar seus dados financeiros, porque isso é uma questão que os empreendedores às vezes deixam um pouco de lado, né? Então, eu tenho um custo, eu tenho que ter um valor a ser inserido na empresa, ele tem que ser inserido na empresa para que ela consiga respirar. Porque, como eu disse anteriormente, não se consegue o lucro da noite para o dia. Né? Você quer complementar? Eu só queria complementar, porque em que pese o Brasil tenha muitos pontos a aprimorar, o empreendedorismo feminino no Brasil é muito interessante, viu, Fernando? É muito próximo o número de empreendedores e empreendedoras no Brasil. Isso é um dado positivo. Né? Existem outros países em que é muito mais machista do ponto de vista do empreendedorismo. Mesmo nos Estados Unidos, por exemplo, existem muito mais empreendedores do que empreendedoras. A mulher brasileira, ela é muito empreendedora. Isso é muito interessante. Né? É um dado que precisa ser representado, precisa ser dito, porque é um dos países que, de fato, pode ser considerado um exemplo em relação a outros países, mesmo mais desenvolvidos do que o nosso. Né?
Essa fala do Dr. Vitor é interessante porque o último dado da pesquisa GEM, que é uma das pesquisas mais importantes no mundo sobre empreendedorismo, retrata que o Brasil, as mulheres foram mais empreendedoras nos últimos tempos, por necessidade. Né? Ainda fica sendo um arrimo de família. Né? Então isso é forte, é presente, a mulher no mercado. A nossa entrevistada falou ali da questão da necessidade das linhas de crédito, ou seja, de ter capital, de ter dinheiro. Como é que é isso? Para empreender, necessariamente tem que se ter muito dinheiro? O Brasil, essas linhas de crédito facilitam, ainda dificultam? Como é que é isso? Não necessariamente tem que ter muito dinheiro. Tem casos de empreendedores que começaram com quase nada. Né? Eu fiz uma pesquisa recente com um empreendedor que chegou a morar nas ruas aqui de Belo Horizonte, e como outros tantos empreendedores por necessidade, começou a vender balas em Belo Horizonte. Hoje é dono de um dos mais respeitados resorts do Brasil inteiro. Então não precisa ter muito dinheiro para ser empreendedor. Mas, ao mesmo tempo, e aí é um outro ponto importante, a linha de crédito hoje no Brasil é ainda muito difícil de se obter. Né? Os juros são altos para os empreendedores, associado ao fato de que os empreendedores não possuem conhecimento também de como buscar fontes de financiamento. Então, são 2 pontos, gargalos importantes. Primeiro, linha de crédito cara no Brasil, associado a uma falta de conhecimento do empreendedor de como buscá-lo. Esses 2 pontos precisam serem trabalhados, melhorados, para aperfeiçoar ainda mais o desenvolvimento empreendedor no Brasil. Perfeito, gente. Eu queria continuar o papo, porque está muito interessante, a gente está aprendendo bastante assim com isso, mas o nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Eu queria agradecer muito a Lilian pela presença, agradecer muito ao Vitor também, agradecer principalmente a você que nos acompanhou aqui e soube um pouco mais sobre como empreender. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo programa.